Obrigado, pastor. Ô, glória. Ô, glória. Não perde a oportunidade de dar glória aí não, irmão. Não perde a oportunidade porque Deus está na casa e Ele está operando milagres e prodígios. Amém? Amém? Ô, glória. Eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, pela graça, né? Pela oportunidade de estar aqui, poder partilhar um pouco da palavra de Deus, meditarmos naquilo que Deus tem colocado aos nossos corações para a igreja. Isso é motivo de gratidão a Deus. E eu agradeço a todos os dias da minha vida, porque não foi porque eu quis, foi porque Deus me chamou a estar aqui. E é tudo para a honra e glória e o louvor do nome do Senhor. Amém? Pega comigo, por favor, a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Jeremias, no seu capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 seguintes. Pastor, pode colocar ainda no telão ou vai ser a partir de semana que vem ou já é a partir de agora? Por enquanto pode? Então, por favor, meu amor. Jeremias, capítulo 29, no seu versículo 11 e seguintes. Eita glória! Agora que pode, congelou o negócio ali. Amém. Está no telão aí, ó. Para quem não trouxe a palavra, fica aí um convite para no próximo culto trazer a sua palavra, né? Trazer a palavra de Deus para poder acompanhar com ela em suas mãos. Amém? Jeremias 29, versículo 11 seguintes, o profeta vai dizer assim, Deus vai falar através do profeta, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Eu vou ler o que está no telão para que vocês possam acompanhar o que está no telão, a tradução que está no telão, amém? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Até aqui. Pode tomar os vossos assentos, dando glória a Deus, amém? A palavra de Deus vai dizer a cada um de nós, e eu quero começar falando aquilo que Deus bradou ao meu coração quando o pastor lançou o convite para estar ministrando no dia de hoje, que Deus falou ao coração do profeta assim, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Leonardo, o que você entende sobre isso? Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Deus pensa em nós. Você perdeu a oportunidade de dar um glória, eu vou te dar mais uma oportunidade. Deus pensa, e eu vou trazer para o singular. Deus pensa em mim. Deus pensa em você. Por mais que não pareça, por mais que as situações e as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Talvez as pessoas estejam dizendo para você, Deus esqueceu de ti. Deus vem dizer para mim e para você hoje, eu penso em vós. Como se isso não bastasse, talvez nós não pensemos tanto em Deus quanto Ele pensa em nós.
Talvez os nossos pensamentos, na nossa luta do dia a dia, no corre-corre, nas tarefas, nos afazeres, a gente tem tanta preocupação que os nossos pensamentos fogem da presença. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe até aqui, Deus te fez parar nessa transmissão para dizer para mim e para você: eu não me esqueci de ti. Eu penso em ti. E ele não pensa só em uma circunstância, em uma só situação, ele pensa num todo. Ele pensa num todo, ele pensa em tudo que você tem passado, em tudo aquilo que você já passou, o que você está passando e o que você há de passar. Ele pensa em tudo. E talvez você esteja se questionando, dizendo assim: Leonardo, mas se Deus pensa em mim, por que é que eu estou passando tanta prova? Leonardo, por que tanta luta? Leonardo, por que tanta dificuldade? Deixa eu dizer para você, e isso fala para mim também. O próprio Jesus disse quando ele estava aqui na terra: no mundo havereis de ter aflições. Então, meu amado, ele continuou dizendo assim: mas coragem, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Ele não parou assim, você vai ter aflição. Ele não parou por aí. Ele te incentivou a continuar. Talvez você esteja com pensamentos de parar. Talvez seu pensamento esteja de cansaço. Leonardo, já faz muitos anos que eu congrego. Leonardo, faz muitos anos que eu experimento a Deus. Faz muitos anos que eu conheço a palavra de Deus. Mas recentemente tem me vindo uma vontade de parar, de largar tudo. Deus mandou eu te dizer nessa noite: ainda tem vida aí. Por mais que não pareça, ainda tem vida aí. Sabe o que significa isso? Significa que se tem vida, Deus pode transformar. Ainda se não tivesse, Ele ainda poderia transformar. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, Ele poderia, se não tivesse vida, Ele ainda assim poderia transformar. Mas Ele está dizendo para mim e para você: ainda tem vida aí e eu vou transformar. Fazer do meu jeito e não do seu jeito. Quer a resposta para a pergunta do porquê tanta provação, do porquê tanta tribulação? O Senhor diz para mim e para você: eu estou te moldando. Você é o meu vaso e eu estou te moldando conforme a minha vontade. E eu posso ser sincero para você: a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele não é meia boca. A vontade dele não é que nós façamos aquilo que ele quer somente nas horas vagas. Nas horas vagas eu vou pregar a palavra. Nas horas vagas eu vou evangelizar. Nas horas vagas eu vou ler a palavra de Deus. Não, como o apóstolo Paulo diz, oportuna e inoportunamente. É em tempo e em fora de tempo. É a todo momento viver a vontade de Deus. É a todo momento, nas horas das dificuldades, nas horas das alegrias. O que eu me questiono é que muitas vezes, nas horas da dificuldade, nós temos uma facilidade de se aproximar a Deus. Sabe por quê? Porque vem o desespero, vem a angústia. Vai morrer, todo mundo diz vai morrer, vai acabar, é o fim. E aí a ânsia de querer reviver nos faz levarmos-nos para Deus. E aí a gente recebe a bênção, a gente recebe a cura, a gente recebe a libertação e pé na estrada. Agora eu já estou bem. Pastor, agora eu estou são, estou livre das drogas. Pastor, agora eu já me livrei do álcool, agora eu estou bem. Não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais meditar a santa palavra. Eu não preciso mais congregar com os irmãos, porque agora eu estou bem.
agora eu estou trabalhando, agora eu estou estudando, agora eu estou namorando, agora eu estou casado. Você recebe a bênção e não dá continuidade ao que Deus está fazendo. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Ele pensa nos mínimos detalhes em cada situação da nossa vida, por mais que não pareça. Na minha tradução, na tradução que eu tenho aqui, vai dizer assim, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Na minha tradução está assim: se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Há uma condição. Há uma condição para que ele possa ser achado. Leonardo, se eu fechar os olhos, orar, Deus está comigo? Deus está contigo mesmo se você não orar. Deus vai me atender se eu fechar os olhos e orar? Não posso te garantir. Porque a condição que ele fala aqui na palavra é: se me buscares de todo o coração. Só porque você fechou o olho, só porque você falou, não quer dizer que você está buscando de todo o seu coração. Pode ser uma oração de boca para fora. Ei, Deus vê todos os momentos. Todas as situações Deus percebe. E se a nossa oração for de fato de todo o coração, por que é que Deus não vai abençoar? Por que é que Deus não vai operar milagres? No Evangelho, certa vez trouxeram um homem em uma maca e colocaram ele diante de Jesus, só que não tinha como passar. Sabe o que fizeram? Levaram por cima do telhado. Quando aquele homem foi colocado diante de Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: olha, a fé, Jesus olhou para a fé deles. A fé de quem? De quem trouxe aquele aleijado diante de Jesus. A fé daquele que queria sim, mas ele sozinho não teria condições de chegar até Jesus, até porque a multidão não ia deixar, ele não tinha como andar, ele estava aleijado em uma cama. Mas aqueles 4 homens, acredito eu que seriam 4, mas aqueles homens tiveram a coragem de abrir um buraco no telhado e descer a maca daquele homem diante de Jesus. Aqueles tiveram fé de levar aquele coxo diante de Jesus. Quantos nós temos fé para trazer diante de Jesus, para que Jesus possa curar essa pessoa? Quantos nós conhecemos que precisam ser curados e nós, faltando coragem, não evangelizamos, não falamos da palavra de Deus, não falamos deste Deus que cura, deste Deus que liberta? Quantos aqui foram libertos por Deus? Quantos aqui foram curados por Deus? Quantos aqui tiveram suas vidas transformadas por Deus? Todos nós. E como nós queremos que isso se multiplique se nós não evangelizarmos? Como nós queremos que isso se multiplique se nós não abrirmos a boca? Se nós não falarmos? Se nós não evangelizarmos lá fora? Porque, perdão falar, pastor, mas aqui dentro é muito fácil falar. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana. Vai na paz do Senhor. Aqui dentro é muito fácil. E lá fora? E lá fora? Ah, não, Leonardo. Lá na escola o pessoal vai rir de mim se eu falar que a paz do Senhor esteja contigo. Ah, não. Se eu falar lá no trabalho, Deus te abençoe, meu patrão não vai gostar. Se eu falar lá onde eu moro, lá perto da vizinhança onde eu moro, se eu falar Deus abençoe, meus vizinhos o que será que eles vão pensar de mim? Ei, não importa o que vão pensar de ti, importa o que Ele pensa de ti.
O que Ele pensa de mim e de você? Pensamentos de paz e não de morte, e não de mal. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor. Farei com que mude a sorte de vocês. Talvez a sentença que foi dada a você por uma situação de enfermidade, por uma situação de um advogado que você está esperando um processo. A causa já foi perdida, Deus pode mudar. Ele pode mudar. Ele pode mudar a sentença, Ele pode levantar e ressuscitar aquele que está morto. Ele pode tirar do tráfico aquele que está se perdendo. Ele pode tirar da prostituição aquela que está se perdendo ou aquele que está se perdendo e trazer para a sua presença. Congregar-vos-ei, ou seja, eu vou trazer até a minha presença. É o Senhor que está falando para mim e para você. Não sou eu, amados, é a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você. Eu vos trarei. Mas como Ele vai fazer isso? Se eu e você não deixarmos ser canal de graça, canal de bênção. Como Ele vai fazer isso se nós não falarmos da vontade dEle? A palavra de Deus, lá no Salmo, olha só. No Salmo 95, Salmo 95, versos 8 e 9. O salmista vai nos dizer assim, ó. Salmo 95, versos 8 e 9. Hoje, repita após mim, hoje, é amanhã? É ontem? Hoje. Se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como em Meriba, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. O povo estava no deserto, viu a obra de Deus, viu a libertação do cativo e mesmo assim adoravam a outros deuses. Hoje, diz o Senhor, se ouvires a voz dele, não endureçam os vossos corações. E por que é que ele está falando isso? Não endureçam os vossos corações. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Existe uma condição. E que condição é essa, Leonardo? Para que Deus possa operar em minha vida e na sua vida, é preciso, além de eu querer, eu agir. A palavra oração, ela é derivada de duas palavrinhas. Ela é a junção de duas palavras. Ora e ação. Orar e agir. Se você orar e não agir, é vã. Se você orar e agir, colocar em prática aquilo que você orou, aí sim Deus age poderosamente. Deus me dá uma vida de santidade e aí eu quero a promiscuidade. Deus me dá uma vida de castidade e eu fico vendo vídeos que me levam ao pecado. Deus abençoa o meu matrimônio e eu fico olhando para as outras. A minha oração fala uma coisa e a minha atitude fala outra. Deixa eu falar um testemunho. Eu acredito que eu já tenha falado sobre isso aqui, mas o seu Espírito Santo está tocando no meu coração para eu repetir pelo menos esse trecho. Quando eu vim de Santa Catarina para São Paulo para fazer um discernimento vocacional, na época eu tinha no meu coração que para ser abençoado eu tinha que ser padre. Era o que eu tinha na minha mente, com 16 para 17 anos de idade. Todo mundo falava isso e eu tinha isso no meu coração. Todo mundo falava, não, você já está pregando, você fala bem, você ora pelas pessoas,
para você continuar sendo abençoado, você tem que ser padre. E isso estava no meu coração. Conheci uma comunidade que forma sacerdotes e vim fazer uma experiência de Deus nesta comunidade. E fazer um discernimento vocacional. Saber o que é que Deus queria para a minha vida e o que eu queria também. Depois de 2 anos e meio morando dentro da comunidade, o discernimento que Deus me deu foi da seguinte forma. Porque eu poderia ser padre, eu poderia casar, eu poderia, na igreja católica, eu poderia ser um diácono, eu poderia ser diversas coisas, um leigo consagrado, enfim, um celibatário. Mas o que Deus colocou no meu coração foi a seguinte forma. Se eu viver, independente do que eu optar para a minha vida, se eu viver conforme a vontade de Deus e diante daquilo que está na sua Sagrada Escritura, por que é que Deus não vai me abençoar? E aí foi onde eu discerni, graças a Deus eu discerni ao matrimônio. E hoje, graças a Deus, já vai para 15 anos de casado, um casal de filhos abençoadíssimos. Me orgulho muito. Murilo chega na igreja, pastor, posso ler? Pastor, posso ler sobre dízimo e oferta? E com a graça de Deus o pastor tem dado abertura e ele tem esse desejo de aprender cada vez mais, assim como minha filha também. Mas voltando ao testemunho, independente do que eu optasse para a minha vida, se eu vivesse conforme a vontade de Deus, por que é que Deus não vai me abençoar? Olha só, se você trouxer isso para a sua vida hoje, já vai valer a ministração. Independente do que você fizer e onde você estiver, se você fizer a vontade de Deus, Deus vai te abençoar. Lá no seu trabalho, minha meta está difícil, Deus, está difícil eu chegar na meta. Deus, eu não consigo, Deus, eu estou com dificuldade, Deus, minha mente ainda não se abriu, eu não consigo destravar, Deus, meu coração está fechado, tem um bloqueio com um irmão, com uma irmã. Se você viver conforme a vontade de Deus, ou se você buscar a vontade de Deus na sua vida, por que é que Deus não vai realizar o impossível? Deus vai ver a fé do teu coração, e a sua fé vai ser mostrada em atitudes. Porque a fé sem obras é morta. Então a sua fé é demonstrada em atitudes, em gestos, em palavras. Eu tenho fé em Deus que Deus vai me curar, mas não consigo largar do cigarro. Eu tenho fé em Deus que Deus vai me abençoar, mas não consigo largar da bebida. Eu tenho fé em Deus que Deus vai prosperar a minha vida, mas eu estou no cassino, estou nos jogos. Eu tenho fé em Deus que Deus vai abençoar a minha família, e eu procuro viver uma vida de promiscuidade. Como é que Deus vai abençoar isso? Só por um milagre. Se Ele quiser, Ele pode. Mas Deus, Ele se volta àquele que tem o coração reto. Deus ouve o clamor daquele que é justo, daquele que busca a vontade dEle incessantemente. Uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei todos os dias, diz o salmista. Viver na casa do Senhor eternamente. A casa do Senhor é somente aqui na igreja, nessas 4 paredes? Não. A casa do Senhor é o teu coração. Ela é morada, nós somos templos do Espírito Santo. E é através desta morada que Deus vai transbordar na sua vida. É através da sua morada, dessa morada interna que você leva onde quer que você vai, que Deus vai curar outras pessoas. É através dessa morada que Deus usou de todos os profetas e pode usar de mim e de você. Amados, a palavra de Deus ela é muito clara. A palavra diz que quando o apóstolo estava tão cheio, tão transbordante da graça, pastor me corrija se eu estiver errado, se não me engano Pedro ou Paulo, que ele passava e a sombra dele por onde passava, curava as pessoas. Pedro? Por onde ele passava, a sombra dele curava. Por onde você tem passado, as pessoas têm visto a face de Deus? Será que quando você chega na mesa dos escarnecedores, o Salmo 1 vai dizer assim,
que nós não devemos nos assentar à mesa dos escarnecedores. Mas quando nós chegamos próximo desses que não buscam a vontade, que não buscam a palavra de Deus, quando nós chegamos próximos deles, será que as piadinhas continuam? Ou eles param? Não, peraí, vou parar, porque esse daí é cristão, esse aí é crente. Não posso falar essas coisas perto dele, não. Aí você chega perto e glória a Deus por isso, porque a face de Cristo está sendo refletida no seu rosto. A face de Cristo está sendo refletida no seu rosto, e é por isso que eles cortam as piadas, é por isso que eles deixam de falar as coisas mundanas perto de você. Amados, se ele deixa de falar as coisas mundanas perto de você, quanto mais de você tiver sendo multiplicado por aí, menos promiscuidade vai acontecer, menos terrorismo vai acontecer, menos coisas ruins vão acontecer. Como assim, Leonardo? Você está dizendo que eu vou me multiplicar? Não. As pessoas se espelham nas nossas atitudes. As pessoas se espelham nas nossas palavras. As pessoas olham para nós e falam assim, olha, se ele está sendo abençoado, eu quero saber de onde está vindo essa bênção. Mas será que isso tem acontecido? Ou as pessoas têm olhado para mim, para você e têm falado assim, tá na igreja e tá desse jeito? Prefiro não estar na igreja. Ei, Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. Será que quando as pessoas olham para mim, para você e pensam assim, olha, vixe, se está na igreja, está desse jeito, eu não quero estar na igreja. Isso é um alerta para a igreja, é um alerta para mim e para você. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim, olha, está sendo abençoado. Olha, Deus está prosperando. Olha, Deus fez um milagre na vida dele. Olha, Deus transformou o marido. Deus transformou a esposa. Deus transformou os filhos. Eu quero esse Deus. Eu vou buscar aonde tem esse Deus. E aqui eu não estou pregando placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja só serve para ficar lá fora, tomando sol e chuva. Só serve para identificar, aqui há um povo cristão. Mas ela não salva. O que salva é a presença. O que salva é buscar viver a presença. Não é só estar na presença, é viver a presença. Porque uma coisa é estar na presença. Nós estamos aqui, estamos na presença. A palavra de Deus é bem clara. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença de Deus se faz neste lugar. Mas e nós somos presença lá fora? Nós temos vivido a presença desse Deus que nós experimentamos aqui, temos coragem de levantar a mão o mais alto possível e Senhor, glória a Deus, e dar um glória a Deus. Será que lá fora nós temos dado este glória a Deus? Amados, muitas vezes eu me pego chorando, eu trabalho em São José dos Campos, e muitas vezes eu me pego em prantos no carro dirigindo de manhã e à noite. Eu chego na loja com os olhos inchados. O que aconteceu, Leonardo? Não é nada não. Deus está falando comigo. A presença estava comigo. A presença está comigo. E vou chorando e muitas vezes volto chorando. Leonardo, é de tristeza? Não. Eu ligo o rádio, ouço a palavra de Deus, ponho o louvor para tocar. No meu rádio não toca outra rádio. Pode fazer merchan, pastor? Rádio Vida, só toca essa rádio no meu rádio, no carro, não toca outra. Eu ouço todos os dias, por enquanto não temos aqui o podcast da Assembleia de Deus Nova Vitória, que vai acontecer esse ano, em nome de Jesus eu creio. Mas por enquanto a gente ouve aquilo que está no rádio ali, por enquanto. Depois a gente coloca na internet e ouve os podcasts aqui da Assembleia de Deus, amém? Mas dá para você ouvir a palavra de Deus também, das transmissões que foram ouvidas, foram ministradas aqui na igreja. Você pode muito bem ir lá no YouTube, lá no Facebook, pegar as pregações anteriores. Puxa, eu não tive no culto na quarta, eu não tive na sexta. Eu vou ouvir o que Deus falou no culto anterior. Eu quero sentir, eu quero experimentar. E amado, deixa eu te falar. Você pode experimentar esse mesmo Deus que nós estamos experimentando aqui, lá na sua casa também. Aqui, confesso que é muito mais fácil. Lá em casa é muito mais difícil, porque há muitas distrações.
Muitas coisas tentam nos desviar. Não, daqui a pouco eu ouço. Daqui a pouco eu leio a Bíblia. Daqui a pouco eu vou ler a palavra. Daqui a pouco eu vou orar. E aí passa o dia, chega a noite. Quando menos percebemos, nossa, já está na hora de eu dormir. Porque se eu não dormir, amanhã eu não trabalho direito. E nós não oramos. E nós não meditamos a palavra de Deus. Como é que nós queremos experimentar a presença sem buscar a presença? A palavra acabou de dizer para mim e para você: me buscarei, me acharei quando me buscares de todo o coração. Não é só um minutinho, não é 10 segundos, não é só quando eu desperto de manhã e falo: Senhor, obrigado por mais este dia, abençoa meu dia, abençoa minha família. E aí você pede, e esquece de agradecer: Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. Pai, abençoa meu dia, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa. Leonardo, Deus não vai abençoar? Deus vai. Mas e cadê a sua gratidão pelo que Ele fez ontem? Existem dois momentos que o ser humano não pode fazer nada. 2 momentos na nossa vida que o ser humano não pode fazer nada. Mas o nosso Deus pode tudo. Sabe que momento que é esse? Ontem e amanhã. 2 momentos que você não consegue fazer nada. É impossível você fazer alguma coisa ontem e é impossível você fazer alguma coisa amanhã. Sabe por quê? Para quem vive na presença de Deus não existe amanhã, é hoje. A palavra de Deus acabou de dizer para mim e para você: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E se você ler amanhã, dia 20, ela vai falar novamente: hoje. Ela não vai falar amanhã, se você ouvir, não. Ela fala hoje, porque ela é presente. E presente é dádiva, é carinho de Deus. É cuidado do Pai para comigo e para contigo. Amado, se nós valorizarmos o presente de Deus para as nossas vidas, como nós valorizamos as coisas que ganhamos neste mundo, muitos milagres e prodígios nós vamos contemplar. Cego enxergando, o mudo falando, o coxo levantando e andando. Muitos milagres e prodígios nós vamos contemplar. Esses são os sinais visíveis. Mas e os invisíveis? Os invisíveis se tornam visíveis quando nós externamos aquilo que está dentro do nosso coração. Porque deixa eu falar, todas as curas que Jesus realizava, Ele não realizava somente por fora, Ele começava por dentro. Quando trazia um coxo, um aleijado, um cego diante de Jesus, Jesus olhava para aquela pessoa e falava assim: o que tu queres? Uma pergunta, eu sempre falo isso e vou continuar sempre falando, uma pergunta aparentemente absurda, porque está ali diante de Jesus uma pessoa que não enxerga. Será que a primeira coisa que ele ia pedir era uma cadeira motorizada? Não. Ele gostaria de enxergar. Ele gostaria de enxergar, a coisa que ele mais quer na vida é enxergar. Então ele fala que eu enxergue. E aí Jesus fala assim: a tua fé te salvou, vai e seja curado. Quando Jesus fala assim, a tua fé, é porque quando aquela pessoa externou um pedido, ela colocou para fora, ou seja, estava dentro, Jesus já curou dentro. Muitas vezes nós pedimos cura ao Senhor de algo externo, mas Deus quer curar internamente. Deus quer curar primeiro a área interna, nosso coração, a nossa mente, os anéis da nossa mente, aonde são gravadas. Costumo dizer que o anel da nossa mente, o subconsciente, o inconsciente, aonde estão gravadas, é o nosso HD, aonde está gravadas as nossas memórias. E muitas vezes nós agimos hoje por coisas que estão guardadas na nossa memória e não temos consciência disso. Pessoas que não conseguem ter proximidade com o pastor, porque tem traumas com o seu pai de infância. Pastor é pai. Aí a pessoa olha para o pastor e fala assim: ah, não vou me aproximar de um pastor.
porque ele também é pai, o meu pai me magoou, então eu tenho essa mágoa comigo e não vou me aproximar. Eu não vou me aproximar da irmã porque eu tenho trauma da minha mãe e ela parece com a minha mãe, então para mim ela já não presta. Minha mãe me abandonou. Aquilo traumatizou tanto que a pessoa cria consequências na nossa vida, na vida, por coisas lá do passado. Deus fala para mim, para você, hoje, que Ele quer nos curar, quer nos fazer pessoas novas, restauradas pelo seu amor e pela sua misericórdia. E sabe o que Ele diz para mim e para você? Salmo 27 vai dizer assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Temerei. Amados, nada deve nos amedrontar se de fato Ele for a nossa luz e a nossa salvação. Que o Senhor possa nos curar nessa noite e trazer para mim e para você restauração por completo. Não meia boca, não uma parte, mas que Ele possa nos restaurar por inteiro. Que nós possamos sair daqui hoje transformados pela presença dEle neste lugar. E pela bondade e misericórdia Ele possa alcançar a todos que nos ouvem ao vivo e aos que vão nos ouvir posteriormente. Eu sei que a irmã está com um louvor no coração. E eu queria que você deixasse Deus te usar. Em nome de Jesus. Para que o Senhor possa completar a obra em nossas vidas. Que o Senhor possa falar ainda mais aos nossos corações. Nós vamos orar. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Ela vai cantar, ela vai louvar. E nessa canção nós vamos orar. A palavra de Deus falou ao nosso coração: me invocareis e eu me deixarei ser achado quando me buscares de todo coração. Então nós vamos entrar na presença do Senhor de todo o coração agora. Ainda mais do que nós já estamos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você tentasse visualizar o Senhor vindo de encontro a mim e a você, porque, amados, essa é a visão que eu tenho um dia. Eu estarei face a face do Mestre. Eu estarei face a face diante do Senhor, e Ele de braços abertos me chamando: vem, Leonardo, vem cear comigo. Porque nós estamos buscando hoje de todo o nosso coração. Porque nós estamos hoje deixando o Senhor tratar na nossa alma. Porque nós estamos deixando o Senhor curar o nosso coração. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar.